Shalom a todos. Mais uma vez estou aqui com esta aula em vídeo. Eu agradeço a muitas pessoas ter assistido, né? Porque nós temos visto isso através das ligações de e-mails que muitas pessoas têm mandado. E algumas pessoas também têm mandado e-mail e até através do telefonema pedindo para falar mais sobre alguns assuntos com relação ao nome do Salvador, né? Eu até coloquei aqui várias expressões de nome, expressões que se conhecem, né? Na verdade existem muitas outras, mas eu não coloquei aqui, vamos trabalhar em cima dessas. Quero dizer aos senhores que eu não sou um professor de hebraico, não sou acadêmico em hebraico. Estou fazendo esse trabalho aqui, não tenho o projeto de querer ser mais sábio do que ninguém, sou apenas um projeto que eu tenho feito aqui, através dessa oportunidade que nós temos, né, na internet de editar esses vídeos, para que possa servir de auxílio a algumas pessoas que tiver algumas dúvidas, né. Eu quero dizer aos senhores que eu não digo para que você acredite naquilo que eu falo, eu digo para você que possa analisar aquilo que eu estou falando, né. Não quero que você seja um seguidor meu, né. Você deve ser um seguidor do Eterno, né. E as Escrituras nos deixam bem claro que nós devemos analisar as coisas. Então, diante do que eu estou falando aqui, aquilo que servir aos senhores, que o Eterno possa abençoá-los maravilhosamente. Bom, as pessoas que se dizem, eu tenho visto os vídeos, as pessoas falando que são professores de hebraico, né? Na verdade dizem algumas coisas absurdas, né? Algumas coisas que não têm nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas falam muita coisa com relação ao nome do Salvador, faz muitas colocações falando que a forma correta é essa, e tem muitas pessoas que até dizem que sabem a forma antiga, a pronúncia antiga do nome do Salvador. Muitas pessoas dizem, não, se não for da forma que eu estou falando, está errado. E alguns que defendem uma pronúncia, dizem, a pronúncia é esta. E se alguém pronunciar de uma outra forma, essa pessoa não é irmão, essa pessoa não é amigo, pelo contrário, é inimigo dele. Porque ele não está preocupado em anunciar o nome do Salvador, crendo na essência do nome, para que o Todo-Poderoso, através do seu Espírito Bendito, possa alcançar a cada um, e aqueles que for assinalado pelo Eterno, aqueles que aceitarem o nome do Eterno, aceitar o Todo-Poderoso, possam ser salvos pela essência do nome. Eles acreditam no que eles dizem. E de uma certa forma, eles que querem ser honrados, né? Eles querem ser o cara, eles querem ser o chefe, né? E assim eles afirmam que é da forma deles e acabou. Então, irmãos, vamos lá. Eu quero mostrar aos senhores aqui que existe, eu coloquei a forma aqui em hebraico fenício, né? Coloquei formas aqui no hebraico que se usa hoje em Israel, né? Coloquei o nome do Eterno também, aqui escrito em hebraico antigo, e da forma que se usa hoje em Israel, né? E assim, uma coisa importante também, irmãos, é que as pessoas, eles, eu já tenho dito, às vezes eles acabam vendo o cabelo em ovo. As pessoas que conhecem o hebraico, que têm a oportunidade de ler uma escritura em hebraico, quero dizer a você que às vezes você pega uma escritura escrita em hebraico e você depara aquela escritura com uma outra escritura, ambas estão falando de um mesmo assunto com relação às escrituras benditas, mas em uma escritura, às vezes usa uma forma de expressão falando do mesmo assunto, mas com outras palavras. E ela não está errada. A mesma coisa você pega, por exemplo, uma escritura em português, e você pega, hoje em dia existem várias versões, né? No hebraico não existe tantas versões assim, mas existem algumas edições, né, em hebraico, editadas diferentes. Então existe diferença, divergência entre elas, não quanto ao conteúdo, mas quanto à forma de falar daquele assunto. Mesma coisa em português, você pega o inglês, você pega uma versão,
da Bíblia, né, que se diz assim, você lê, ela está falando de um assunto, mas usando um tipo de palavra, né, um linguajar. Você pega uma outra, ela vai estar usando um linguajar mais moderno, mais fácil de entender, e assim por diante, né? Com relação ao nome do Salvador, é importante que nós estamos ligados à origem hebraica do nome do Salvador. A origem original, a origem hebraica do nome do Salvador. Esta origem hebraica para nos salvar é levada em consideração a essência, o poder do nome do Salvador. Então nós temos aqui algumas formas de escrita, né? Então, uma das formas que mais as pessoas conhecem é essa forma. Essa é uma das formas defectiva do nome do Salvador. E essas duas que eu coloquei são formas plenas do nome do Salvador. Essa é escrita no hebraico moderno, vamos colocar assim, mais fácil para as pessoas entenderem. E essa escrita em hebraico numa linguagem mais antiga, né? Aqui eu coloquei as duas formas. Aqui também eu coloquei o nome do Salvador, o nome do Eterno, de duas formas, né? Na forma que as pessoas mais conhecem e na forma mais antiga. Aqui eu coloquei o YHWH, que é uma sigla que se criou para representar estas consoantes na escrita universal, na língua latina, no alfabeto latino, né? Então, se você observar, esta é a forma que as pessoas conhecem, mas YHWH não é o nome do Eterno. O nome do Eterno está escrito em hebraico e essa forma é imutável. Este é o nome do Eterno. Uma coisa bastante importante também, irmão, que às vezes as pessoas fazem uma confusão muito grande. As pessoas confundem muito. Se você observar o nome do Salvador, ele faz menção ao nome do Eterno. Mas algumas pessoas dizem que o nome do Salvador é o nome do Eterno. É diferente. O nome do Eterno é uma coisa, o nome eterno do Criador é esse aqui, constituído pelas consoantes Yod, Re, Vav e Re. O nome do Eterno. O nome do Salvador já é constituído pelas consoantes Yod, Re, Vav, Shin e Ain. Este nome faz menção ao Eterno quanto à sua salvação maravilhosa. Mas uma coisa é uma coisa e a outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o nome do Salvador e a outra coisa é o nome do Eterno. São coisas diferentes. Esse é o nome eterno do Criador dos céus e da terra. E este é o nome do Salvador da humanidade. Então, se nós observarmos o nome do Eterno, o nome é constituído pelas consoantes Yod, Re, Vav e Re. Na representação que se tem para as línguas neolatinas, nós temos aqui YHWH, que se nós colocarmos da forma correta de nós lemos YHWH, porque o hebraico se lê daqui para lá e o português se lê daqui para cá, né? Então, essas consoantes, elas podem ser representadas por YHWH. Elas também representam I, a consoante Yud ou Yod. A consoante Re, ela representa A e pode representar E também. O Vav, ele pode representar U e pode representar O. E o Re, novamente, pode representar A e representa E. Na consistência, ele representa o Yud Y e representa I, H, A e E. Isso, o Re. O Vav representa W, U e O. O Re, novamente, representa H, A e E. Este é o nome do Eterno. Se nós levarmos para o nome do Salvador, eu coloquei aqui em uma forma plena do nome do Salvador. A forma que mais se usa é esta forma defectiva, mas vamos usar a forma plena do nome do Salvador. Nós temos aqui o Yud. O Yud, da mesma forma, aqui ele representa Y e representa o I, né? O Re, ele representa o H e representa o A e representa o E. O Vav representa o W, o U e o O. O Shin representa o S
representa também o SH, que em português se escreve de lá para cá, né? Seria S e H. E o VAR representa W, representa U e representa O. O AIN, na realidade, ele representa A, representa O e representa I. Isto é, muitas pessoas dizem que o AIN não tem valor na nossa língua. Na realidade, o AIN, o ALEF, não é que não tem valor, né? Eu tenho feito algum trabalho trabalhando em cima disso, mas se nós formos observar mais a fundo, ele pode ser colocado de várias formas, né? Ele pode estar em uma certa etimologia representando A, ele pode, em uma certa etimologia de palavra, estar representando O, pode estar representando I. Da mesma forma, o Yud, o VAR, o RE, em determinado lugar de algumas palavras, ele está ali representando uma certa fonética. Isso, na realidade, precisa de as pessoas conhecerem um pouco o hebraico, né? Eu sempre tenho feito estudo, tenho falado sobre os sinais diacríticos. Na verdade, eu nem coloquei sinais diacríticos aqui, porque a partir de um tempo que nós estamos aprendendo o hebraico, nós não precisamos mais dos sinais diacríticos para ler hebraico. Na verdade, os sinais diacríticos, eles são colocados, é muito importante para nós, né, estrangeiro, para que nós possamos aprender a forma de expressão hebraica. Mas com o uso, quando você começa a ler o hebraico, você começa a aprender, você começa a observar, aprender aquelas expressões. Chega um tempo que você não precisa mais ficar colocando os sinais diacríticos. Na realidade, por exemplo, se você pega um jornal escrito em hebraico, por exemplo, se você chegar em Israel, lá não se usa os sinais diacríticos. Então, se você não souber o hebraico sem os sinais diacríticos, você não vai conseguir ler. Então, é evidente, se você pegar, por exemplo, eu que não sou fluente em hebraico, né, igual muitas pessoas dizem aí, eu consigo ler muitas coisas sem sinais diacríticos, mas existem palavras que eu não sei, não conheço. Então, eu procuro, por exemplo, um dicionário, alguma coisa, para poder saber como se pronuncia, né? Como se pronuncia aquela palavra. Eu não vou começar a fazer igual algumas pessoas que acham que fala de uma certa forma e começa a falar daquela forma e uma hora vai falar errado, né? Então, para esses nomes, irmão, na realidade, vamos usar essa forma aqui, ó. Se nós observar esse nome, hoje em dia existem várias formas que as pessoas dizem que é a forma correta de pronúncia. Por exemplo, existe a forma Yehoshua ou Yehoshua, existe a forma Yahushua ou Yahoshua, existe a forma Yahushua ou Yahushua, existe a forma Yahushua ou Yahushua, né? Existem várias outras que eu não coloquei aqui. Eu coloquei essas formas aqui, que são as formas que mais se usa. E algumas pessoas defendem, usando um termo grotesco, de unha e dente, que, por exemplo, a forma de pronúncia deve ser Yehoshua. Outros já dizem que deve ser Yahushua. Outros já dizem que é Yahushua. Outros já dizem que é Yahushua, e assim por diante. Na realidade, irmãos, isso são questões que as pessoas defendem sem um fundamento, né? Por exemplo, se eu afirmar categoricamente que a forma mais correta do nome é Yehoshua ou Yehoshua, eu posso falar alguma coisa baseado, por exemplo, nos sinais diacríticos, né, no Massorá, mas o Massorá não é tão antigo assim, né? Ele tem base no 4º e no 5º século. Mas e antes disso? Nem antes disso não se usava os sinais diacríticos, né? E se nós levarmos em consideração o que o hebraico nos dá de escrita, ele pode ser tanto I, Ya, como pode ser Ie. Então eu não posso afirmar claramente que é Ie, também não posso falar claramente com muita loucura que é Ya. Bom, e por onde nós vamos então? Nós devemos considerar alguns fatores. Por exemplo, eu uso a forma Yahushua ou Yahushua. Por quê?
Eu uso a forma Yahushua levando em consideração vários fatores. Por exemplo, eu uso o verbo Hayá, né? Eu uso, por exemplo, a palavra aleluia como origem, a sonora dos nomes dos profetas, né? Que é uma coisa bastante importante também, mas eu quero dizer aos senhores que isso é uma coisa minha, é uma coisa que eu tomei por base, né? Eu tomei por base e uso isso. Quando eu digo aos senhores a questão de usar o verbo Hayá, não é usar o verbo Hayá de forma simétrica. Muitas pessoas querem usar o verbo Hayá e ligar a ação e diz que é Yahushua por causa do verbo Hayá mais ação. Na verdade, qualquer aluno, um aluno de nível universitário sabe que quando se liga um radical a uma ação, muda a sonora daquela palavra, né? Então nada tem a ver essa questão. Eu uso a expressão Hayá, eu digo a expressão Hayá porque é de criação, né? A expressão Hayá porque é uma das formas de criação do Eterno, a expressão que se deriva, né? Se deriva a criação do Eterno e assim por diante. Então, nós vemos aqui muitas pessoas dizendo que a expressão correta é Yahushua, outras pessoas já dizem que a expressão correta é Yahushua, outros dizem que é Yahushua, outros dizem que é Yahushua. Na realidade, as pessoas dizem isso por simples, e essas diferenças, um diz que é uma coisa e afirma, o outro diz que é outra e afirma, são expressões que as pessoas criam. Mas na realidade, meus irmãos, quando você pronuncia